PS Records. Gravar momentos e emoções do momento. Nós vamos começar com um vídeo do Crispim Calões, que é um dos nossos convidados. O Crispim, por razões profissionais, não pôde estar em direto, como é habitual, mas enviou-nos um vídeo para provocar a abertura do nosso chá ideal. Ok? Estejam atentos que nós vamos passar agora. E preparem as vossas questões. Nessa convivência com o professor, eu vi várias respostas, várias ideias sobre esse assunto. Basicamente, eu acho que a ideia do casar, ou casar para quê, está muito associada, na minha opinião, ao fator medo. Medo de estar sozinho, medo de estar sozinho, enfim, envelhecer sem companheiro, companheira, ter filhos, enfim, construir uma família. Então a gente foi treinar a associar o casamento como que a única forma de constituir família. Na verdade, a gente pode constituir família de várias formas, sem necessariamente casar, ou enfim, pode constituir de várias formas sem passar pelo casamento. Então acho que o que nos leva ao casar tem a ver com medo, medo de ficar só, solidão. Isso faz com que as pessoas pensem na ideia de casar. Além da situação social, em algumas sociedades uma pessoa casada é bem vista socialmente, né? Então vou casar para isso, vou casar para que eu seja bem visto, vou casar para que eu seja integrado na sociedade, porque a sociedade tende a respeitar aquelas pessoas que constituem família mediante casamento. Hoje menos, mas sabe, algumas empresas, né? A ideia de você ser casado, ter família constituída, muitas vezes era visto como vantagem. Aqui no Brasil, não sei se já deve ter mudado, concurso público, quando há empate, um dos fatores de desempate entre vários era também se a pessoa era casada, se tinha filho. Então, casar para aproveitar o máximo possível que a sociedade me concede. Entre várias coisas que a sociedade me concede, o respeito social, mas eu estou casando para quê? Eu estou casando para ter companhia, eu tenho minha esposa, meu esposo, para depender da orientação sexual, vai variando, né? Eu quero casar para que eu tenha filhos, de novo, embora eu não precise casar para ter filhos, mas a ideia de estar casado e ter a família, entendeu? Dá um respeito social legal. Isso é bom. Eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra. Eu tenho que ter a liberdade, de buscar aquilo que para mim é legal, mediante casamento ou não. Pessoalmente, estou no segundo casamento. Eu gosto da coisa, né? Enfim, estou no segundo casamento, tenho 2 filhos, não pretendo me separar, mas hoje, se eu me separasse, eu não casaria novamente, porque já percebi que não vejo necessidade, né, prática de fato estar casado. Aliás, a ideia de estar casado e conviver de meio que espaço físico é uma coisa com a qual eu não compartilho. Acho que cada um tem que viver no seu caso. Aí sim, casar para acrescentar, casar para compartilhar, não necessariamente o mesmo espaço, porque para mim o casar e estar no mesmo espaço envenena a relação entre as pessoas. Então, casar para acrescentar, casar para compartilhar, não necessariamente do mesmo teto, mas compartilhar sonhos, compartilhar, enfim, frustrações também, né? Por que não? Então, eu ficaria nessa linha. Eu gostaria de participar, de ouvir perguntas e o que os meus amigos vão dizer, aí teria uma interação um pouco mais interessante, mas isso eles vão fazer muito bem, muito bem. Essa é a minha participação aqui, eu espero que tenha contribuído de algum modo. O que é casar para ti? Casar para mim é a união de objetivos. Não se refere necessariamente a pessoas, tu podes casar um projeto com o projeto de outra pessoa. Quando falamos em unir objetivos, falamos em coisas que funcionam. Não é? Quando nós dizemos, por exemplo, esta roupa não casa com aquela, ou este, sei lá,
seja o que for, não casa com aquilo. O casar é unir dois objetivos comuns. Okay? Este é o meu conceito de casar. Elsa, qual é o teu conceito de casar? Eu acho que vai um pouco de encontro àquilo que vocês já referiram. É união, unir dois projetos de vida, duas vontades, duas coisas, fazer, acho que de alguma forma é trabalhar para fazer funcionar. Isso já estou a entrar um bocado exatamente, já estou a aprofundar demais, mas acho que no fundo é unir, é juntar, é aproximar, trabalhar para funcionar. No fundo, Casar. Ok? Olha, sejam bem-vindos. E a próxima pergunta vai mesmo para o professor Filipe Vidal. Professor, o que é casar? O que é isso? O que é que significa casar? Casamento, boa tarde a todos. E boa tarde aos internautas também. O casamento ele pode ser definido de várias formas. Pode ser a união de facto entre duas pessoas que decidem unir-se debaixo de um teto e ter convivência. O casamento pode ser um contrato social indo para uma conservatória, mas o casamento é sobretudo, no sentido mais profundo, a sanção de uma relação baseada nos factos da vida, não é? Porque o objetivo principal do casamento é a continuidade da nossa espécie. Então, o casamento sanciona os factos da vida ou aquilo que nós chamamos de relações, vulgarmente relações sexuais. Esse casamento pode ser arranjado, por exemplo, mas normalmente esses casamentos têm sido, eles acontecem mais por casualidade, porque a maior parte das pessoas não se apercebe que vai casar, porque eles se apaixonam e ficam no fogo da paixão, não é? E acaba por acontecer, não é? Acaba por ser uma consequência da afetividade natural entre duas pessoas. Mas o casamento é muito mais do que isso. Depois nós podemos ir numa perspectiva da espiritualização de duas pessoas, porque duas pessoas, quando decidem casar, quando decidem viver juntas, decidem cultivar o outro. Isso é o conhecimento mais profundo de cada um, o desbravar de cada um e fazer de facto uma vida comum, desde o ponto de vista material, do ponto de vista da troca de ideias, do ponto de vista da evolução espiritual, mas sempre com o objetivo da continuidade da espécie, porque normalmente não existe casamento sem filhos. Casamento sem filhos podemos considerar como uma relação utópica, que realmente eles não duram. Sobretudo, falam mais numa perspectiva africana. Muito bem. Bom, a questão era casar. Falou em casamento, mas acabou por tocar também no conceito de casar. E pronto, foi suficiente para nós termos uma ideia do que é que vamos abordar. Porque nós não vamos falar de casamento, nós vamos falar de casar. Exatamente. Pronto. E depois, como a questão é casar para quê, temos que perceber o que é que significa para quê. Quando nós perguntamos para quê, o que é que nós estamos a querer saber? O objetivo não é perguntar porquê, não é perguntar porquê que casou, não, é para quê mesmo. Sim, sim. Agora, se calhar, destrinçávamos aqui um bocadinho a diferença entre uma coisa e outra. Márcia, quer dizer? Eu queria fazer essa pergunta, já que falas tanto em casamento e casar, qual é a diferença para ti? Já está, ok, ainda estamos, pensei que fosse para quê, porquê. Ok, o casamento é o ato, não é? Sim. Que pode ser, como disse bem o professor Vidal, pode ser oficial ou não, pode ser uma união de facto, etc. Mas o casar, como eu disse inicialmente, o meu entendimento é juntar, é unir, é juntar duas coisas que funcionam, duas ou mais.
Não estou a falar de casamento. Se falar em casamento, nem vamos falar de duas pessoas, porque podem ser mais. Nós não vamos falar sobre casamentos monógamos, porque temos outros modelos, não é? Pronto, mas então, falando um bocadinho do para quê, qual é a diferença que vocês percebem entre o para quê e o porquê? Porque quando se perguntam, casaste porquê? As pessoas dizem, casei porque queria sair da casa dos pais, ou casei porque gosto dele ou dela, estou apaixonado porque nos amamos e queremos morar juntos e achamos que, pronto, isso é o porquê. Agora o para quê é outra questão, ok? O que é que vocês entendem por para quê? O que é que significa o para quê? Quando coloca a ideia do para quê, entendo eu que seja no sentido Mais alto. no sentido de buscar a finalidade do casar, não na perspectiva da justificativa que leva ao ato, mas sim as pessoas casam buscando o quê? Exato. Okay, eu entendo para quê nessa perspectiva. É exatamente isso. Ora, podemos aqui colocar vários aspectos. O primeiro aspecto seria uma pertença à ideia de estabilidade. Há pessoas que casam para ter alguma estabilidade. Isso não é o porquê? Isso não é o porquê? Para. Para? Não é para quê? Porque é mais no sentido da justificativa do ato. Aquilo que fundamenta o ato. A estabilidade não é uma justificativa? Bem, não, mas ele é um fim. O porquê não é um fim, o porquê é um fundamento, vamos assim dizer, até filosófico, ontológico. Sim, porque é no sentido da razão. Sim. Agora, o para quê é a finalidade do casamento. O que se busca ao casar. Será que nós sabemos isso? Como? O que se busca ao casar, nós sabemos? Eu entendo que devíamos saber, porque eu não vou casar sem saber o que é que isso vai trazer para mim, até porque eu sou muito interesseiro. Portanto, eu não vou casar se sentir que isso não vai garantir o meu bem-estar. Se isso não for possibilitar estabilidade emocional, não for possibilitar eventualmente uma estabilidade econômica ou uma estabilidade social, não vale casar. E a estabilidade emocional? Quando falo de estabilidade emocional, é no sentido da complementaridade. O que é que o outro representa em mim? Okay? E às vezes nós buscamos isso, buscamos uma voz, um ouvido atento a nós. E essa estabilidade emocional é mais nesse sentido, no sentido de perceber que temos ao lado alguém que, independentemente das circunstâncias, estaria disposto a ouvir e a tomar parte da solução dos nossos problemas. Por essa razão, quando nós sentimos que quem está ao nosso lado não dá conta disso, começamos a estragar a ideia do casar. Nós nem sempre partimos para a separação por razões, digamos, muito fortes. Às vezes é questão emocional. Já não sentimos essa segurança, já não somos ouvidos. Ninguém sente, ninguém se coloca, se for embarcar para o campo da empatia, ninguém se coloca do nosso lado. E a nossa parceira, o nosso parceiro está em primeira instância, entendo eu, para isso, para garantir essa estabilidade. Então, para que eu enquadro mais no sentido da estabilidade. Nós temos essa ideia de complementaridade, só nos complementamos no outro. Sem um outro, nós não somos completos. Eu costumo brincar e dizer que o primeiro homem que tentou viver só quando apareceu alguém que cometeu crime. Percebe? No sentido de que o outro tem considerado a importância do eu. Nós somos incompletos. Então o outro acaba por garantir essa complementaridade. Agora eu preciso chamar. Incompletos? Somos incompletos. Incompletos e inacabados. Incompletos no sentido de que nossa felicidade não depende unicamente de nós. Nós podemos julgar estar felizes, mas não estar em verdade. Incompletos nessa perspectiva também. Inacabados porque somos um processo. Somos um processo em construção permanente. O chocolate de hoje não é o chocolate de ontem, tampouco poderá ser o chocolate de amanhã. Portanto, esse processo de construção, quando acompanhado, quando a caminhada é ladeada por pessoas, ou por pessoa, nesse caso do casamento, eu costumo defender o casamento a dois, eu tenho essa defesa, eu acho que isso é fundamental até para garantir a nossa saúde. Sempre do ponto de vista antropológico, do ponto de vista histórico, vamos embarcar para que outras discussões. Não, agora eu queria perceber, estamos com isso a dizer que o casamento polígamo não é saudável? Ou bígamo não é saudável?
Eu não sei se coloco não é saudável, mas considerei não muito estável. Não? Partindo do pressuposto que eu vou buscar estabilidade. Eu não consigo perceber como é que eu, tendo mais de uma, garanto essa estabilidade. Ah, agora faz sentido. O chocolate não consegue perceber. O chocolate não tem esta preparação, Certo. não é? Para lidar com esta, digamos, forma de estar no casamento, não é? Ok, e também sobre casar para quê? Temos aqui o contributo do professor Nvundato, né? Ele diz que o para quê responde a muitas questões. A finalidade, o desejo da pessoa, o aspecto social, a pressão familiar, entre outras questões emocionais. Eu entendo isso como porquê, mas está bem. Não, mas o porquê e o para quê se encontram. Exatamente. Porque, num lado, buscamos o fundamento, a base para, do outro lado, o que é que se encontra ao casar. Ok? Porque nós, às vezes, casamos na esperança de encontrar alguma coisa. E eu coloco em primeira instância a estabilidade, compreendendo ela como emocional e como outra. E, ao fim, percebemos que não conseguimos isso. Ora, porque não nos preparamos tão bem, não buscamos o melhor conhecimento do parceiro. Ora, porque não nos preparamos tanto do ponto de vista pessoal para garantir isso. Porque há casos de pessoas que vão ao casamento, casam, sem elas próprias estarem preparadas para receber o outro na sua vida. Mas o que é o estar preparado? O estar preparado é no sentido de perceber que na vida, além de mim mesmo, existe um ego do outro Exato. que vai ter implicância sobre mim. Estamos a criar um para quê? Eu entendo que a pessoa deve estar preparada para receber o outro, para negar o eu e receber o outro. Mas a questão importante aqui é, como diz o professor Teofilo Benga, o grande problema que nós os africanos hoje temos é a guerra do léxico, a guerra da linguagem. Nós não conseguimos, por exemplo, mas não vou falar muito na perspectiva antropológica, vou falar um bocadinho na perspectiva de operações militares. Por exemplo, se eu, enquanto comandante, vou preparar homens ou mulheres para um determinado objetivo, eu vou ter que explicar por que eles vão até-se naquele objetivo. Eles combinam-se. O lugar, a finalidade, vai ter que ter um complemento ontológico profundo, que é o porquê. O porquê e o para quê, eles vão andar juntos sempre. Tu não pode dizer no para quê sem ter o porquê, porque você vai pensar. E há um que é de finalidade racional e há outro que é de finalidade emocional. O para quê não é de finalidade racional? Não é de finalidade racional. O para quê é de finalidade emocional. Exatamente. Ok? E aqui o mais importante saber é quem realmente nós os seres humanos somos. Se termos em conta a componente química e física do nosso corpo, nós somos 70% água. A água é o elemento emoção, a água é o elemento sentimento. Vai ver que, por mais que nós estudemos, nós desenvolvamos o nosso raciocínio, a maior parte dos seres humanos é mais emocional do que racional, é mais emocional do que intuitiva, até os intuitivos são muito poucos, e é mais emocional do que até mesmo instintiva. E o grande problema é que a natureza não comete erros. Felizmente a natureza não comete erros. Logo que a natureza começa a se manifestar, ela se manifesta pela lei da polaridade e pela lei do gênero. Positivo e negativo, macho e fêmea. Em todos os aspectos da vida. Se eu tenho, e você vai ver mais profundamente na nossa componente molecular, nós temos elétrons. Os elétrons são estáveis. Os elétrons ou precisam de ganhar ou precisam de perder. E aí eu concordo com o que o irmão disse. A questão da estabilidade. Essa estabilidade é eletrônica dentro de nós. Alguns vão preferir falar de estabilidade espiritual. Essa estabilidade para continuar a própria espécie, porque eu vou ter que dar um elétron de mim, não é? Que é um zigoto meu. Ela vai ter que dar um elétron dela, que é um óvulo dela, para ter um filho, para a continuidade da nossa espécie.
as nossas energias, querendo ou não, elas vão ter que casar, da mesma forma que as 4 estações da Terra casam. Há que haver casamento. Essa questão do casar as energias, tal como a minha mão esquerda e a minha mão direita agora elas estão casadas. O meu hemisfério esquerdo e direito do cérebro estão casados. O meu pulmão esquerdo e o meu pulmão direito estão casados. Os meus rins esquerdo e direito estão casados. Até o meu coração, que é um órgão único, ele tem um ventrículo esquerdo, tem um ventrículo direito. O batimento sistólico e distólico do coração, eles têm que casar. Se eles não casar, então há perda de energia. E o ser humano não é um ser que deve viver só. Nenhum ser vive só. Então o ser humano precisa de quê? Precisa de plenitude, precisa de casar. E esse casar não é só casar entre homem e mulher. Exatamente. 2 homens podem estar casados. E aqui muita atenção, não estou a falar de homossexualidade. Exato. Estou a dizer casados nas ideias. Exatamente. Nós temos, por exemplo, numa empresa, um alfa e um beta. O alfa é o chefe, o beta é o adjunto. Eles têm que estar casados. Depois dessa A abordagem porca, podemos terminar. a porca e o parafuso têm que estar casados. Tem que haver este casar, mas este casar é para quê? É para, concordo com o que o irmão disse, a questão primordial é a estabilidade do ser. O ser precisa ter essa estabilidade, não é? Podemos ouvir outras opiniões, outras vozes. Casar trazer a segurança. O casar vai trazer complementaridade, garantia de continuidade da nossa própria segurança, resultante do conhecimento sobre nós. Quando se colocava a ideia do conheça-te a ti mesmo, que é a ideia socrática, é nesse sentido. Qualquer ação nossa deve ser baseada num perfeito conhecimento sobre nós e sobre o objeto em causa. E o que se tem notado algumas vezes é que as pessoas não sabem, não conhecem profundamente, e quem não tem esse conhecimento profundo sobre si, por mais que encontre o outro, nunca encontrará aquela estabilidade emocional que é a base do casar. E às vezes nós vamos na expectativa de encontrar algo que nós não sabemos como encontrar. Por isso é que muitos casamentos falham. É interessante. Nós não conhecemos a pessoa, mas criamos uma expectativa toda baseada naquilo que é a nossa moldura mental e esperamos que a pessoa corresponda. Nós queremos que o outro seja aquilo que nós pensamos. Exatamente. E garanta aquilo que nós queremos. Quando em verdade isso deve partir de nós. Nós estamos levando a fasquia muito alta para o outro, porque o sistema de cobrança é chato. Nós cobramos do outro aquilo que devemos ter decidido, devemos ter aprendido sobre nós. Mas não será esse desafio um dos melhores desafios para nós aprendermos a humanizarmos-nos, entre aspas? Eu não gosto muito do termo humano, dá a impressão que as pessoas são só isso, são só humanas, e não é real, não é? Então, mas não será este desafio a necessidade de perdoar, a necessidade de deixar o ego para o lado, a necessidade de compreender coisas outrora se calhar incompreensíveis de forma individual? Não será isso o desafio que nos transforma e que nos torna melhores? Não sei se faz sentido, não sei se estão a perceber. O desafio do perdão. Não, de todos esses elementos que o estar casado ou que o casar exige de nós. Porque o casar, na verdade, torna-nos numa pessoa diferente. Aliás, quando nós eu vou falar particularmente da mulher. Nós podemos pensar que a mulher se transforma, mas o homem também se transforma. E os dois transformam-se no tal nós que mencionaram inicialmente vocês. Essa transformação ocorre quando há fricção. Não é? É quando tu percebes, ok, eu gosto dessa pessoa, embora não nos entendamos aqui ou ali, e tu começas a trabalhar em ti, ok, se eu tenho ou ela tem mais aspectos que eu gosto do que o contrário, se calhar eu tenho que fazer aqui algumas concessões. E aí já estás a trabalhar em ti. Estás-te a tornar uma pessoa capaz de partilhar
o teu tempo, a tua casa, as tuas finanças, as tuas emoções, mas tu tens que te tornar numa pessoa diferente para teres a capacidade de fazer isso. Eu acho que a única instituição capaz de nos friccionar a esse ponto é o casamento. O casamento também é uma das melhores formas de crescimento pessoal, né? Porque nós quando casamos, vamos morar com alguém, saímos da nossa zona de conforto. Exato. E sempre que saímos da nossa zona de conforto, nós amadurecemos, criamos habilidades, né? Que podemos usar não só no casamento, em outras fases da nossa vida. Então, como a Miriam disse, o casamento é uma oportunidade excelente para praticarmos o perdão, a humildade, o amor, entre outras coisas, né? O amor é interessante. Sim. A primeira questão é a do medo. O medo é irmão gêmeo do principal problema do ser humano, ignorância. O medo e a ignorância andam juntos. E a psicologia de Freud, de Adler, do Skinner, nos ensinaram a ter medo da vida. E esse ter medo da vida é ter medo da nossa própria sexualidade. Vai chegar um momento na vida do ser humano em que nós vamos procurar o afeto que a nossa mãe e o nosso pai nos davam. Nós vamos procurar esse afeto. Mas há questões de intimidade, que são as nossas pulsações sexuais, que eu nunca vou conseguir satisfazer com meu pai e com a minha mãe. É antinatura. Não funciona. Nem com meu irmão. Eu vou ter que ter alguém da minha espécie que é apolar a mim, que tenha uma energia diferente da minha, mas se complementa com a minha. Para eu me juntar a essa pessoa, e ali eu vou começar a fazer uma troca, como disse bem a nossa irmã, há pouco para esquecer o nome, Mônica. a Mônica, e aí eu vou começar a fazer a troca espiritual com essa pessoa. E essa fricção, como disse bem a nossa irmã aqui, essa fricção começa quando? Começa com os ciclos da vida. A vida tem ciclos. O grande problema é que nós, os seres humanos de hoje, nós somos educados como máquinas. Nós, quando vamos casar, é tipo assim, acordamos, bom, agora eu tenho que casar, atingir os 18 anos, 21 anos, então eu tenho que casar. Ok, a questão que o Crispim disse tem razão, a sociedade te obriga a casar, para ter certas, para dizerem que você é responsável, por exemplo, para nós os homens. Nós, quando não somos casados, dizem que nós não somos responsáveis e por isso não podemos chefiar a empresa, determinados cargos, o que é falso. Também. Tem o seu que é de verdade. Tem o seu que é de verdade, mas é falso também, porque existem muitos homens bem casados e os homens bem casados é que levaram dinheiro da Angola para fora. Epa! O que é o bem casado? Isso é outra questão também. A questão está aí. Pois. Mas eu falo mesmo isso para provocar o debate, porque muitos dos nossos pais dizem, eu sou casado, eu sou responsável, eu me casei. Mas ele, com a sua própria energia, ele não está casado com ele mesmo. Primeiro, a primeira questão é, você precisa, como disse bem o professor Chocolate, você precisa se conhecer, mas você vai fazer esse conhecimento aonde? Em casa, na família. Exato. Os pais são os primeiros que vão começar a fazer esse processo dessa criança se conhecer. Segundo, a criança, desde pequena, tem que ser educada a ela doar o seu espaço para o outro. Ou seja, a escola nos prepara para sermos bons engenheiros, bons médicos, bons professores, mas nunca bons chefes de família, nunca bons seres humanos, nunca seres espirituais que estão capacitados a trocar energia com um outro ser. Então, os casamentos ou casar não vai dar certo. Porque, primeiro, você não sabe. Nunca, por exemplo, desculpem minhas irmãs e irmãos, nunca, por exemplo, um cão vai casar com uma ovelha. Claro. Não é possível. O máximo que um cão vai fazer é casar com uma loba, que é próximo da sua espécie. Nem com uma hiena vai fazer isso. Exato. Então, o grande problema é que nós não nos conhecemos, Nós não identificamos quem de facto pode casar conosco. Então, e é por isso que os outros evoluíram mais do que nós.
como por exemplo os indianos. Você vai ver livros como o Kama Sutra, não é este Kama Sutra Sim, que anda sim. ali, mas o Kama Sutra original do Vatsyayana. Vamos ler, por exemplo, o Anangaranga, onde ele vai classificar, por exemplo, os tipos humanos em animais, em elefante, em cavalo, em touro, e vai mais ou menos fazer essa complementaridade, quem deve ir com quem. É por isso que vamos ver que, por exemplo, aquelas pessoas que fazem espiritualidade de forma operacional, que estudam astrologia de forma profunda, conseguem fazer a sinastria, porque a partir da sinastria eu vou buscar a parte mais profunda do ser, que é a parte da alma. Não basta, por exemplo, eu ver uma mulher muito bonita e tenhamos um calor químico durante um tempo muito alto, uma chama muito grande, mas depois o espírito, o que é mais profundo, na caminhada, quando os meus ciclos da vida estiverem a se enroscar com os ciclos da vida, vai haver o quê? Separação, a nossa energia não vai fluir. Então, e daí é que eu mais uma vez digo, Miriam, nós não fomos sábios o suficiente para todo esse tempo de vida nós resumirmos a própria vida, porque a existência é muito curta. Se eu puder estar com alguém, ter o primeiro casamento com essa pessoa e viver de forma plena com essa pessoa, eu vou ser mais saudável, eu vou ter um melhor desempenho. E eu vejo isso tudo enquanto conselheiro, porque eu faço de vez em quando aconselhamento espiritual. Eu vejo, muitas moças me procuram, não tenho marido, eu sou CEO de uma empresa, não tenho filho, não tenho companheiro. Muitos jovens me procuram, não está a funcionar com a minha esposa, não estou a conseguir fazer o meu trabalho. E ali vamos a outra questão, a questão da promiscuidade. Nenhum ser humano vai conseguir ser promíscuo toda a vida dele, não é verdade. Ele vai querer aquilo que o professor está a dizer, estabilidade, ele vai querer estabilizar, vai querer fidelizar a energia dele. Isso é o será casar. essa promiscuidade uma procura pela estabilidade? E é essa questão. É essa questão. Também é essa procura pela estabilidade. E a questão é na educação. Nós temos que educar os nossos filhos desde a tenra idade. A ele, por exemplo, quem que educa o filho, por exemplo, a dizer amanhã na mulher desculpa? Hoje quase que ninguém. Sim, mas essa educação é tácita. Porque se tu dentro de casa, quando fazes alguma coisa, os pais ensinam que tens de pedir desculpa aos teus irmãos ou aos pais. Mas alguém tem que te preparar, Miriam, Exato. desde pequena. Sim. Alguém chega um momento da tua idade que alguém tem que te preparar para essa parte da vida. Isso é como, vou voltar à questão dos militares. Ninguém nasce a dar um tiro, mas todo mundo cresce a defender-se. Todo mundo sabe se defender de umas galhetas na rua. Mas para ir para o campo de batalha, você tem que estar num campo de instrução. Onde é que está o campo de instrução do casar? Primeira questão, aonde está o campo até dos jovens saber lidar com a sua própria sexualidade? Quem nos ensina a lidar com a nossa sexualidade? Mas isso não é natural? Essa questão do lidar com a sexualidade e da necessidade de haver um aprendizado para a vida a dois ou para o ato de casar. Depende também muito daquilo que é a base, quando coloca a educação de base, a preparação que os pais devem fazer junto com os filhos para que assumam uma vida a dois no futuro. Depende muito daquilo que eu coloquei, que é a aprendizagem interpretativa. Os modelos que existem de família e como nós encaramos a família no contexto nosso é muito diferente. Cada família é uma família, a sua construção é cada vez mais polêmica, mais discutível. Nós estamos diante de uma família marcada por um desencontro total. Nem as pessoas estão casadas com as suas próprias famílias. Ninguém está casado com a sua família. Então, você não, a vida toda não casou com a sua família. Não casou com seus irmãos, nunca casou com o seu próximo. Agora espera encontrar alguém em 6 meses ou 2 anos e querer casar com essa pessoa e querer encontrar nela todos os fundamentos da tua estabilidade. O que é interessante disso tudo é que os nossos pais perguntam sempre: é filho de quem? É família de quê? Mas nunca nos explicam a real razão pela qual colocam essas perguntas todas, não é? Porque eles querem perceber como é que a pessoa cresceu, quais são as suas bases, quais são os seus valores, mas não nos ensinam isso. Se eles disserem, por exemplo, olha,
ver bem de que família é, porque é de uma família em que tem muitos conflitos, os irmãos não se dão bem, etc. Nós temos noção de que nós vamos ter um reflexo disso na nossa relação. Agora, isso é motivo para fugirmos da pessoa? Eu acho que não. Eu acho Mas isso que não. também nem sempre funciona. Nem sempre funciona por quê? Porque se hoje eu estiver a lidar com um jovem nos seus 20 anos, aparentemente apaixonado, por alguém disposto a estragar tudo da sua liberdade, do seu bem-estar para unir-se a essa pessoa, eu coloco estragar de propósito. E eu digo a essa pessoa, não, calma aí, olha muito bem para a família dela, busca compreender um pouco mais como é que é a idade da família, que problemas tem, como é que eles lidam com isso, com aquilo. É um processo muito curto. Se essa construção começar a ser feita desde os primeiros anos, a partir de casa, complementarizado pela escola, é diferente. Porque naquele momento, por mais que ele busque um aconselhamento, uma ajuda, nesse processo, o sentimento tenderá a falar mais alto. Exato. E aí que vamos entrar para Freud, quando vai dizer que o nosso desejo é ser o desejo do outro. Vou colocar assim como mais fácil. Ou seja, o centro da nossa vida, o que garante nossa felicidade, é perceber que o outro deseja é o que eu sou. Exatamente. Okay? A partir da altura que eu percebo que o desejo do outro não sou eu não estou completo. Por isso que eu coloquei no princípio que, na verdade, quando nós casamos, quando eu vou casar, busco complementaridade. Porque eu sou incompleto, eu sou inacabado. Eu acredito que sozinho não consigo ser. Por isso que eu disse, o primeiro que ficou sozinho, tão logo deram a oportunidade de ter alguém ao lado e partiu para a cena. Fez. Criou o conceito de família, casou. Agora, o tempo que nós temos para casar de verdade, sair desse ato mais formal, mais familiar, para o casamento espiritual, o casamento de ideias, o casamento de princípios, quase nunca acontece. Mas isso não São é muito possível. poucos casos de pessoas que estão casadas há 2, 3, 4 anos e que estão totalmente casadas. Porque na verdade nós estamos vivendo com alguém e esperamos depois de algum tempo casar. Exatamente. Okay? Nós levamos 5 ou mais anos para casar com alguém. Isto é um bocado parecido com o amor. Agora levanta a questão do amor, que a Márcia falou do amor. Há tempos eu tive uma conversa com um rapaz que dizia assim: o amor não se constrói, porque eu disse a ele que o amor constrói-se. Ele disse: não, o amor não se constrói, o amor acontece. Ok? Ele está a falar de emoções e sentimentos. Eu estou a falar de uma coisa muito maior. Não é? A capacidade de olhar para o outro e perceberes, ok, ele reage assim, ou ela reage assim, porque a família dele tem esta forma de estar. Isso torna necessariamente uma má pessoa? Não. Porque se fosse uma má pessoa para mim, porque a questão, eu não acredito em pessoas más, pessoas boas, pessoas X ou Y. Não, eu acredito em circunstâncias. Todos nós temos capacidade de ser bons, maus em determinados momentos. Mas se aquela pessoa cruzou a minha vida, essa pessoa tem alguma coisa para trazer, mas isso já é uma questão mais espiritual. Tem alguma coisa para trazer para mim. Não é o que eu quero. Ou seja, eu acho que o que ela vai trazer é algo relacionado com a afinidade, porque eu procuro a afinidade, que ela goste do mesmo que eu, que ela perceba as mesmas coisas, que faça as coisas como eu. Mas eu não percebo o para quê. Ou seja, eu não percebo que quando ela é ela própria e eu sou eu própria, nós entramos em fricção e começamos então a afiar a faca que precisa de fazer cortes, não é? Se nós não aprendermos que este processo é necessário para nos desenvolvermos enquanto pessoas, nós vamos sempre achar que isto é um problema. Ah não, eu quero a minha paz. Essa pessoa me estressa muito. Não consegue perceber que o stress que a relação está a causar está a fazer alguma coisa crescer em nós enquanto pessoas. Não sei se estão a perceber a ideia. Faz sentido? Faz. Eu fui casada. Eu gosto muito de falar de mim, mas acho que às vezes é bom dar exemplo. E há tempos eu estive a conversar com o Dr. Celso, que está ali atrás, que é psicólogo. Dr. Celso, hello! E ele perguntou: se tu soubesses o que sabes hoje, casarias com aquela pessoa? E eu tive que parar e ponderar. Porque eu
o casar para mim estava relacionado com o gostar da pessoa. Eu pensei, já não gosto da pessoa, não, já não me casaria com aquela pessoa. Mas eu esqueço-me que as pessoas que cruzam a nossa vida trazem um propósito. Sim. Eu curtei um processo de desenvolvimento pessoal porque saí daquele casamento e ele também, não é? Mas o que é que vai acontecer? O ciclo continua, ele vai encontrar exatamente, não sei se já aconteceu convosco, sais numa relação e encontras uma pessoa igualzinha. A lei da recorrência. Exatamente. Sai dessa outra, ainda mais chata. A lei da recorrência porque Até aprenderes. Você não aprendeu Até aprenderes a tua lição. A lição de vida que o universo lhe propôs. Ali está a questão da espiritualidade profunda e do autoconhecimento profundo. Quem somos nós? Quem me ensina a ser homem? Eu sou homem. Eu aprendi a sexualidade como? Eu não tive professores para me ensinar a sexualidade. Eu não tive professores para me ensinar o que é uma mulher. Quem me ensinou quem é uma mulher? Eu preciso ser ensinado a respeitar, por exemplo, uma mulher. Ok, há muitos casamentos, há muitos casais que falham até por questão do desempenho sexual do homem ou da mulher, porque ele nem sequer. Eu, por exemplo, estou a querer. Vamos usar, por exemplo, essa expressão que eu vejo muitas jovens a dizer, ele me toca bem. Não é ele que tem que te tocar bem. Quando ela diz, ele me toca bem, quando ela diz isso, ou ele diz, ela me toca bem, tanto um como o outro, está a denunciar o quê? Que ele não se conhece. Ele precisa de alguém para lhe ensinar a conhecer o próprio corpo. Quer dizer que ele não conhece sequer a sua anatomia. Mas isso ninguém nos ensina. E é um erro. Devíamos ser ensinados. Por quê? Porque alguém devia te ensinar que você, a dado momento, você vai vibrar assim. Você vai ter esse tipo de energia. É possível fazer isso. Mas quem é que nos vai ensinar? Os pais? A sociedade, a sociedade, os pais, a família. A família tem. E eu gostei muito do professor de Chocolate disse, levou o debate até esta questão de que o tempo da construção do sentimento é inversamente proporcional ao tempo que eu teria de conhecer a pessoa. Sabe por que isso acontece? Porque nós temos uma sociedade desfocal, aonde, e nós estamos com uma questão, estamos com um problema muito grande, porque nós temos várias sociedades dentro da sociedade. Nós não temos um ponto comum, aonde nós vamos buscar os mesmos valores. Então nós encontramos valores díspares. Isso é bom, valores díspares é bom. Mas de um lado não é muito bom, porque nós temos que ter denominadores comuns. Por isso é que nós aprendemos matemática. Nós aprendemos matemática na escola por quê? Porque como a vida, é assim que acontece na vida. Quando eu casar com uma mulher, nós vamos ter que ter um denominador comum. Se não termos um denominador comum, nós vamos viver simplificando até cada um ir para o seu lugar. Nós vamos ter que ter um denominador comum. O denominador comum é o quê? É a psicologia de grupo. E psicologia de grupo é cultura. Você tem uma cultura que ensina o angolano a casar? Não, você não tem. Mas qual angolano? Estamos a falar de O angolano na totalidade. Você tem? Não, é possível. Não, temos várias É possível. Dentro dessas várias culturas, você tem, por exemplo, o alambamento. Sim. O alambamento é um fator, a circuncisão é um fator, a iniciação masculina e feminina é um fator. Você pode, se for inteligente, da mesma forma que você ensina física e matemática na escola, da mesma forma que você ensina física e matemática na escola, e a mesma física que você aprende no dia é a mesma física que você aprende no Ambish, é a mesma. E você chega em Luanda, é a mesma física. É a questão da psicologia de grupo. Nós temos que ter uma psicologia de grupo. Os asiáticos têm uma psicologia de grupo. E eles primam por isso. Os indianos não abrem mão dessa psicologia de grupo. O Irão tem problema com os Estados Unidos porque tem psicologia de grupo. Ele diz que aqui não. Você não entra aqui. Nós temos essa psicologia de grupo. Nós não temos essa psicologia de grupo.
Então, se você não tem essa psicologia de grupo, que tipo de famílias você tem? Então, nós vamos encontrar famílias que realmente não funcionam. E nós não vamos ter aqui ilusões que eu, quando vou no casamento, vou sozinho. Não. Eu tenho mãe, eu estou ligado com a minha mãe. Exatamente. E o dia que você falar mal da minha mãe, porque a minha mãe tem hábito de comer fungo às 4 da manhã, vamos ter problema. Então, é preciso que nós, é bom que venha, ainda bem que venha esse tipo de debates, não é? Para nós podermos refletir para as próximas gerações. A questão é, nós estamos a repetir sempre a mesma experiência. Você sai de um relacionamento e o pior, você sai de um relacionamento, não desativa aquele relacionamento. Exato. Porque o relacionamento, o casamento, precisa desativar. O casamento é o quê? O casar é o quê? O casar precisa ser desativado. O casar é o quê? E vou já terminar esta parte. O casar é nós trocarmos energias mentais, mas sobretudo energias emocionais e sexuais. Quando os jovens têm que aprender que o dia que você relacionar sexualmente com uma mulher, você casou com ela. Sim. Temos que ensinar, temos que ter a capacidade de ensinar esse segredo aos nossos filhos. E você vai repetindo esse casar de energias várias vezes. Essa energia, a tua energia, vai ficar no corpo dessa mulher, a energia da mulher vai ficar no teu corpo. Quando vocês se separarem, não acabaram, nem sequer fizeram a desativação daquela energia e você vai procurar outra pessoa. Como a natureza é inteligente, a natureza diz, oh, jovem Vidal, você não acabou de fazer a experiência com a Anacleta, então vou arranjar uma Joana para você, porque você tem a mesma energia da Anacleta. Eu vou encontrar alguém que é semelhante à Joana e eu vou repetir a mesma história até esse ensinamento ser cumprido. Então, é por aí que nós temos que ensinar os nossos filhos, para não se cometer muitos erros. E depois vai a outra questão. Eu já não estou casado com essa pessoa, mas a energia dela está comigo. Não consegui me desfazer dessa pessoa. Ela vive dentro de mim. A dado momento eu tenho saudade dessa pessoa. A saudade é o quê? São as memórias dessa pessoa. E essas memórias estão a querer se libertar de mim. Estão a passar pelo meu corpo. Não é? Como disse o outro, por outras palavras, ninguém vai ao Pai sem passar por mim. O Pai quem é? É o pensamento. A emoção tem que passar para chegar até o pensamento, não é? Então, eu vou começar a ganhar o quê? Raiva por essa pessoa, frustração. Eu não estou com ela. Sempre que eu me relacionar com a outra, vamos fazer recordar da outra pessoa, porque a memória dela está dentro de mim. Então, nós vamos casando com várias pessoas, várias vezes. Em muitos momentos não vamos ter estabilidade e chegamos até os crimes passionais. Depois, se tiverem filhos, o pior é que essas crianças vão pagar. Por quê? Porque as crianças que saírem de um mau casamento, elas são o fato materializado do casamento entre duas pessoas. Quando os pais se olharem, as duas energias estão juntas. E eles nem sequer casaram no nível do pensamento e no nível do espírito, mas materializaram uma energia ali. Esse ser humano vai viver em estado de conflito constante, porque a parte que é o pai e a parte que é a mãe vivem em conflito dentro dele. Então, casar para quê? Eu volto à questão. Essa questão nos faz refletir. Casar para quê? Eu pergunto a todos aqui. Casar para quê? Eu tenho resposta. Eu costumo responder assim: casar para descobrir coisas que eu devia descobrir sobre mim. Ok. Eu caso para descobrir, para encontrar coisas que eu já devia ter encontrado sobre mim. Sozinho não era capaz. Não era capaz, porque é preciso que alguém desperte esse conhecimento. Dentro do conflito. Pois, é isso. Agora, outra questão que o professor coloca aí muito bem é o tipo de preparação que nós temos. Quando levanta a questão da psicologia do grupo, tem muito a ver com objetivos que se estabelecem para determinado povo. Será que nós estamos
desejando que as pessoas tenham consciência dos seus atos? Será que nós estamos desejando que as pessoas saibam o porquê, para que das coisas, antes de as fazerem? Porque se nós conseguirmos responder a essas duas questões, vamos perceber porque as pessoas não são preparadas para. Tendencialmente nós estamos descobrindo coisas no processo. Exatamente. Você já está dentro da relação, aí é que está a descobrir que não devia ter entrado, aí é que está a descobrir que não era o timing certo. Mas o não devia ter entrado no timing certo, quem é que define? Porque se a natureza é perfeita, colocou aquela pessoa naquela altura nas nossas vidas, se calhar era aquela altura em que nós devíamos começar o tal conflito do processo que nos torna na pessoa que temos que nos tornar. Concordo, mas o que eu estou colocando, quando o outro vem, quando se cria a ideia do casar, é de aceitação, certo? Sim. Nós falamos da rejeição do eu e concepção do nós. Eu passo a rejeitar-me, passo, entre aspas, a sujeitar-me a algumas coisas que eventualmente não queria fazer, não queria pensar. Bom, o para rejeitar receber o seria outro. então, nem todas as pessoas que se casam-se com a pessoa certa. Certo. Não é? Certo. Então, quando nós temos necessidade de nos rejeitarmos, significa que estamos a casar com a pessoa errada? A questão é no sentido de, em algumas questões, não haverá casamento. Sim, mas isso não é o que o casamento tem que ser. Sim, é a essência do casamento, mas a questão que coloco é, eu que vou casar tenho que estar preparado para isso. As pessoas dificilmente estão preparadas para. Teoricamente preparadas. E quando chega a isso, fica parecendo algo de outro mundo. Exato. Já é um motivo para acabar com tudo, para sair gritando e tudo mais. Mas essa preparação depende em parte da aprendizagem interpretativa. Como é que o indivíduo criança cresce Ao ver o pai e a mãe. ver o pai e a mãe, e não mais do que ver o pai e a mãe, ver os outros pais. Exatamente. Porque nós estamos numa sociedade em que os pais, quando saem, deixam os filhos a dormir e quando regressam, encontram a dormir. Então o filho não tem como ver, Mas não tem como aprender, dessa então geração, aprende dos outros. Desculpa, nós não somos fruto dessa geração, porque nós vimos os pais, nós fizemos refeições com eles, nós acompanhamos os que tiveram pai e mãe e os que não tiveram, que estiveram com os avós, mas viram família, diferente dos nossos filhos. Eu nem sei o que vai acontecer com os nossos filhos no futuro, da forma como nós estamos a criá-los. Chega a ser assustador. Mas nós que vimos, por que temos a postura que temos? A ideia de olharmos para o casar para quê? Tem que servir também para percebermos, ok, falhamos até aqui, não sabíamos do objetivo real do casamento a nível espiritual e desenvolvimento emocional, mas agora que sabemos quais são os passos que devemos dar, não é? Cora, querias dizer alguma coisa? Sim, queria. Obrigada, Miriam. Eu acho que há uma coisa que ninguém nos diz sobre casamento. Isto realmente falta dizer. No segmento que disse agora, desculpa. Ninguém nos diz que o casamento é uma gestão de conflitos. Ninguém nos ensina isso. Absolutamente ninguém nos diz que nós no casamento não vamos encontrar aquela paz, aquela serenidade, aquela felicidade do amor romântico, das novelas, e tudo corre bem, e viveram felizes para sempre. Tu dizias, o que é que nos fala? Nós temos um péssimo conceito de amor, péssimo conceito de casamento. E nós sabemos que casamento é uma gestão de conflitos. Se ninguém nos ensina isso, perante o conflito, como é que nós vamos reagir? Exato. Não temos ferramentas para reagir. E não temos mesmo. E depois nós temos um problema que eu acho que, de forma muito marginal, o professor Vidal tocou, que para mim tem a ver com o nosso processo de construção enquanto nação. Nós temos várias nações. Porque, se eu me caso com um estrangeiro, eu estou consciente Que ele tem de outra que ele tem outra cultura. cultura. Eu entro para o casamento ou para a relação, tomando isto em consideração. E vais conhecer a E vou cultura deles. conhecer e sem preconceitos, sem Exato. estereótipos e etc. Mas se for um angolano, eu quero partir do Que princípio nós temos a mesma cultura. que somos todos iguais, todos. E quando não somos várias nações aqui e precisamos ter esta consciência que nós não temos, de que neste caso os conflitos ainda são maiores. Exato. E nós não temos ferramenta para lidar sequer com os conflitos mais básicos,
Quanto mais com este conflito tão complexo, que pertencemos a nações diferentes. Os mais velhos diziam, olha, se você casar com um bruxo, você vai sozinho, não é? Exato. Se a família dele for bruxo, você vai sozinho. Ou seja, não é nossa responsabilidade. O que eles queriam dizer? Que tem que saber quem é a família de onde as pessoas vêm. Isso é muito importante. Não levamos tanto tempo a construir afinidades com as pessoas e no final tudo rebenta, não temos competências para nada, não estamos ligados, não usamos a mesma linguagem, até o conceito de amor que nós usamos são completamente diferentes. Eu vou dar um exemplo simples, eu sempre achei muito estranho, eu dizia isto e durante anos disse, até 2014. 2014 foi o ano em que fui morar para Portugal adulta. Morei lá em criança, um bocadinho. Mas em 2014 fui adulta. Naturalmente eu observava a sociedade de uma forma diferente. Tem uma coisa que eu sempre dizia, agora às vezes a gente só quer estar a beijar, de repente pufas. Mas eu só quero estar a beijar, você não quer mais nada do que isso. Pufas! Eu lembro que o namorado, eu beijei-me e ele disse, é assim, dama, é só te ver que eu fico tenso, é só pensar em ti que eu fico tenso. E eu disse, tá bem, mas eu não quero só assim uns abracinhos, de vez em quando. E quando estive em Portugal, em Braga, lá as pessoas expressam muito carinho em público. Sim. E havia ali os restaurantes na rua da universidade, onde os casais ficavam a chorar, aos beijos. E ficava com outro pela calça dos rapazes. Mas naquela hora beijo. Só beijo. Não foram embora ainda. Vamos lá nessa circunstância, meu Deus. Indo e voltado. E eu ficava, e mais beijo, mais beijo. Eu tive que perguntar aos colegas do mestrado. Mas é que vocês, quando se beijam, o homem não fica assim logo pronto para... Ai não, até nós precisamos estimular o homem. Vocês são muito diferentes. Nós lá, a mulher que é estimulada, o homem. Como é possível estimular o homem? E depois eu vou dizer, e tu não ganhas com o europeu? Isso para nunca sentir atração. Agora vem deste vosso problema. Problema interessante. Interessante que chama de problema. É para ver como é que nós somos diferentes, como é que estamos. Imagina, uma pessoa tem essa experiência, ainda que em Angola, porque em Angola nós temos várias experiências. E temos às vezes experiências bastante egocêntricas. Então vamos exigir a outra pessoa este comportamento. Mas essa pessoa não tem este comportamento porque relativamente a esta pessoa, este comportamento é estrangeiro. E vice-versa. Como é que nós vamos lidar com isso? Eu não tenho as respostas, como devem calcular, por isso é que estamos aqui em diálogo. E é bom ouvir várias vozes. Exato. Não, mas eu acho que a resposta existe. Nós precisamos ir atrás dela. E acho que nesses diálogos nós aproximamos-nos da resposta. Ou das respostas. Que poderá não ser uma única. Mas eu olho para a questão como um todo. A questão espiritual, como mencionou a Mónica e o Filipe. Eu acredito que quando as pessoas entram para a nossa vida, eu estou sempre a bater na mesma tecla, tem um propósito. Então, se alguém entra com uma construção social completamente diferente da minha, eu assumo hoje, que tenho alguma maturidade, que eu precisava de aprender aquilo. Que eu precisava de passar por aquele processo para me tornar na pessoa compreensiva que sou hoje. Não é? Porque há uma altura na vida em que nós pensamos que o outro está errado e nós estamos certos, e é assim, e acabou, e o outro tem que entrar para aqui e perceber que há uma forma de estar melhor que a minha. É a minha que é a melhor forma de estar. A tua está errada, então tu tens de te tornar igual a mim. E quando isso não acontece, nós deixamos essa pessoa e vamos procurar pessoas parecidas connosco. Só que quando encontramos as tais pessoas parecidas connosco, a semelhança do que tu disseste das culturas, descobrimos que ainda na semelhança existem conflitos. Então começas a ficar confusa, a pensar, peraí, ali não deu porque é diferente, aqui até é igual, mas também não está a dar. Onde é que está o problema? O problema nunca está no outro. O problema está na nossa incapacidade de gerir conflitos, não é? Porque nós estamos num processo de crescimento e de amadurecimento que queremos constantemente cortar.
Irritou-me. Vou-me embora. Nós estamos num processo de dissolução do ego. Fala, Mónica. Nós estamos num processo de dissolução Elsa, do pode ir ego. para ali. Vocês conseguem ouvir a Mónica? Nós estamos estamos num processo de dissolução do ego. Né? Eu há bocado falava da composição do ser humano, que é espírito e matéria. O espírito, na verdade, é a força vital que dá vida. Ok? E é, na verdade, que é a nossa essência, que é a nossa natureza essencial, o espírito. O casar, para quê? Levanta um bocadinho essa questão, não é? Porque há pessoas que não têm, não sei bem se é a necessidade, mas porque não somos todos iguais, nem todos vamos nos corrigir, chamemos assim, na relação a dois. Nós podemos nos corrigir e nos melhorar noutros casares. Por isso eu não acredito que toda a gente tenha nascido para o casamento, mas todos nascemos para casar. Não sei se faz sentido. Ou porque se nós já somos felizes na vida, talvez entender o casar com o outro. Estragar tudo, né? Estragar tudo. É isso, eu coloco dessa maneira. Em algumas vezes nós estamos evitando o casar com o outro por causa disso, queremos manter aquilo que é a base da nossa sustentabilidade. Não, então aí não estás feliz, porque tu para saber se estás feliz ou não tens que testar. Não, mas a questão é, se eu percebo, eu conheço-me feliz. Sozinho. Eu conheço-me feliz. Sozinho. Sim, Se mas eu a conheço felicidade feliz não pode ser avaliada Mas a de questão forma é individual. o que é ser feliz? Pronto, isso Uma agora... outra discussão. Sim, Nossa, o que é completamente ser diferente. feliz? Feliz em que perspectiva? Feliz em que dimensão? A Mônica foi peremptória em falar, por exemplo, da constituição do ser humano em espírito, matéria, não é? E o intermédio, mente e emoções e etc. A questão é, eu não viria, nós por exemplo, em África, na África profunda, não víamos a separação entre espírito e matéria. Pois. Porque eu tenho que ter corpo para meu espírito poder se manifestar, mas eu tenho que ter espírito para o meu corpo poder ter vida. Então os dois estão juntos. A questão da felicidade é na satisfação dos sentidos materiais, é isso. A felicidade é na satisfação dos sentidos mentais, é isso. Que satisfação, que felicidade é que nós vamos à busca? E o que é essa felicidade? Mas a felicidade não é um conceito individual, ou mesmo que não seja, nós não entendemos Será que a como tal. felicidade é um conceito ou uma realidade? Conceito é o problema do léxico. Nós estamos a analisar uma questão com uma língua que nós não entendemos. Exato. Nós não entendemos português. Nós não entendemos Questão português. profunda. E se nós estivéssemos a falar as nossas línguas africanas, dentro da nossa realidade antropológica profunda, talvez nós íamos mais longe, porque Zola não é amor como tal. E você vai ver que o próprio latino quando fala do amor, ele fala do amor eros. Exato. E fala do amor agape. A irmã Cora há pouco falou do amor eros. Basta um beijinho e pimba, ele já está. É o eros, Exato. não é? Os outros ali estavam no amor agape. Correto. Não é? Mas são dimensões totalmente diferentes. Então, o que é isso, a felicidade? Qual a busca da felicidade que nós estamos a pretender? E eu concordo com a Cora, disse muito bem, a questão do casamento ou do casar, aqui no nosso debate, acho que estamos aí mais para o casamento, enquanto um ambiente de conflitos. Um ambiente de conflitos. Se nós elevarmos um bocadinho o nosso debate mais na questão da espiritualidade, nós vamos ver que na árvore da vida, primeiro se manifesta a onipotência, depois se manifesta o conhecimento, depois do conhecimento a inteligência, depois da inteligência a verdade, que é o equilíbrio, depois da inteligência da verdade vai se manifestar a luta ou a coragem,
Depois vai se manifestar a beleza e só depois é que se manifesta o amor. O amor está lá no fim. Você quer ter amor e não se conhece. Você quer ter amor e não... Você quer casar e não é inteligente. Você quer casar e não sabe combater. Não casa. Não faça isso. Por isso é que você tem uma escola. Por isso é que nossos antepassados foram inteligentes. Mas alguém, talvez mais iluminado, veio para aqui e destruiu isso. Não é? Foram inteligentes e criaram as escolas de iniciação masculina e feminina. Para te ensinar tudo isso, que o casamento é conflito. Claro que vai haver conflito no casamento. Há comidas, por exemplo. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu sou vegetariano há muito tempo. Já tentei alguns relacionamentos com pessoas que não são vegetarianas e disseram assim: você é que nem um bom calulu, posso te dar? Não, não faz isso, fica na tua vida. E no entanto eu gosto da pessoa. É a natureza daquela pessoa. Ela não aceita que o indivíduo tenha essa natureza. É só um exemplo que eu vou dar. Um exemplo não é? perfeito. Eu tenho livros espalhados na sala toda, nesse momento. Tenho livros espalhados. Não, nesse momento a minha sala não tem lugar para as louças da minha companheira, da minha esposa. Mas ela decidiu e ela disse uma vez assim: eu vou te aceitar conforme você é. E ponto final. Eu te aceito assim conforme você é. Se cortas o cabelo, se crias a barba, o problema é teu. Que eu quero a tua essência. Exato. Isso é questão de quê no casamento? Ou no casar? Inteligência. Quer dizer que a inteligência dela na árvore da vida surgiu primeiro que o amor. O amor está lá. E o amor só surge, eu só crio o amor quando eu conheço uma coisa. Miriam, se eu não te conheço, se eu nunca tiver conhecimento contigo, eu não posso te amar. Estou a ficar muito emocionada com isso. Então, a questão é do conhecimento. Quem sou eu enquanto homem, enquanto ser? Quem é a mulher com quem eu vou estar? Será que os homens hoje conhecem as mulheres? Há homens que nem sequer conhecem o período de concepção da mulher. Não é possível. Você quer casar com uma mulher e não conhece o período dela de concepção. É uma falha. Há homens que não sabem que, por exemplo, e há obrigações, por exemplo, dentro do lar, dentro da casa, que são funcionalmente do homem e há obrigações que são funcionalmente da mulher. Mas uma mulher, quando está no período menstrual, não gosta de sentir o fogo no seu ventre, mas ela é obrigada a cozinhar. Será que o homem tem conhecimento disso? Se ele não tiver conhecimento, vai haver irritação e um dia vai arrebentar. Por quê? Porque eles não dialogaram, não houve uma arte, não houve verdade ali, não houve equilíbrio ali. Então são essas questões da espiritualidade do ser, da espiritualidade da própria sociedade, da própria comunidade. Ou seja, que tipo de comunidade nós queremos criar? Sim, nós somos seres completos, é verdade. Mas na manifestação no plano físico nós nos tornamos totalmente incompletos. Porque vamos buscar um ego, conforme disse a Mônica. Vamos buscar um ego, vamos buscar uma persona. Mas nós os africanos preferíamos ter um mundo. Um mundo que é mais elevado que o ego, porque o mundo é espírito. Então você tem cerimônias de passagem, onde o casar e o casamento são uma cerimônia de passagem para preparar o teu mundo, para aceitar aquelas energias dentro do casamento em que você vai ter conflito, em que você vai ter doença, em que você vai ter momentos felizes. Tudo isso vai te criar. A mesma coisa os indianos têm. Os indianos, por exemplo, têm um período de discipulado, que é o período, por exemplo, do ashram, não é? Depois tem o período de vanaprastha, que é o período de casado. Chega aos 25 anos, o mestre é obrigado a dizer ao discípulo: vai casar, você precisa ter essa experiência. Na Índia até hoje é assim. Depois do período de vanaprastha, quando chega aos 45 anos, ele vive o período de retiro. Ele começa a se retirar da família. Depois do período, exatamente depois do período do retiro, ele vai para a sannyasi, que é o período de que ele larga completamente aquela sociedade, porque ele está mais para partir para outra dimensão do que para ficar aqui. Nós tínhamos isso aqui em África. Por que nós não voltamos ao nosso sistema de organização social ligado à própria vida? A vida vai te propor desafios aos 20 anos que você não vai ter aos 15 anos.
naturalmente que eu vou me sentir atraído por uma mulher aos 20, aos 25 anos. Mas eu vou conseguir suportar essas pressões mais aos 45 anos do que aos 30 anos. Aos 50 anos, talvez eu suporte mais essa pressão de ver uma mulher bonita. Suporte mais a pressão de abandonar um lar que eu já construí durante muito tempo para um lar novo. Por quê? Porque eu amadureci mais, desenvolvi mais aquelas capacidades, como disseram bem aqui, aceitei, perdoei, engoli sapos e cobras, e ela também engoliu alguns sapos meus e alguns dragões meus, não é? Eu só engoli sapos e cobras, mas ela engoliu dragões. Então, é nessa perspectiva que nós devíamos preparar os jovens para o casar, que não vai ser um período que vai ser as mil maravilhas. Disse bem agora, vai ter conflitos, mas você vai aprender a ser feliz. Exatamente. E tem que preparar a tua psique. E o casar serve para isso, para a tua psique, porque senão nós vamos nos degradar como os animais. Vamos nos matar como os animais, porque os animais não admitem a sua fêmea ou o seu macho com o outro. Então nós temos que ter essa cerimônia do casar, do casamento, e tem que haver instituição casamento. Por isso é que ela é uma instituição. Para quê? Para nos ajudar dentro desse caminho que nós vamos fazer, ou a 2, ou a 3, ou a 4, ou a 5, por aí. O Bunda vai entrar exatamente. Está aqui a fazer várias intervenções por mensagem. Cuidado. O ideal é estarmos todos na mesma sala, não é? O que é que vocês estão a achar do diálogo? Lá atrás, vocês conseguem ouvir bem lá atrás? Conseguem ouvir? Celso? Mas vem então participar. Isso não é propriamente um debate, é mesmo diálogo. Queremos ouvir. Oh, olha! Olha o bafo. Dale. Boa tarde a todos, conseguem ouvir? Boa tarde, Bunda. Boa noite. Sim, é boa noite. Conseguimos? Se a felicidade é nossa, vive em nós a praticamos na relação com o outro, vivemos na relação com o outro, então entendo que não é perda de tempo. Exatamente. Não percebi. Considerando que a felicidade vive em nós, é nossa, e que o convívio com o outro é só a continuidade disso, ou uma forma de descobrir essa felicidade, de reencontrar. Porque algumas vezes nós não sentimos felicidade, mas a vivemos. Isso é muito problemático. É isso. Nós somos felizes, mas não sabemos identificar sinais de felicidade. Inclusive temos uma frase engraçada que revertemos para o passado, dizemos que éramos felizes e não sabíamos. Só depois de tomarmos consciência do que é realmente ser feliz, é que percebemos que era assim. Mas é para dizer que eu entendo que toda ação nossa não é perda de tempo, independente do resultado. Todas as sociedades, de uma forma ou de outra, com diferentes nomes, diferentes alturas, casam-se e todas elas com objetivos de filhos. Mais cedo, mais tarde, escrever-se como é, mas todas têm isso. Mas nem todas eu gosto de ser feliz. Aí, Bafo, o que é que tu estás a chamar de casarmos? está a dizer, independentemente do nome, aquele ato entre dois seres humanos, um do sexo masculino e outro do sexo feminino, entendem que vão formar um casal, independentemente do nome que não for, e que daí há um de filhos. Ou não, porque eles podem ter geneticamente alguma questão. Não, para mim. A falar da regra. Em todas as sociedades é assim, desde as mais conservadoras, muitas. Sim, nós estamos a falar de regras sociais, nós estamos a falar de pessoas. Eu gostaria de dar um exemplo da minha avó. Há uns anos atrás descobri através de uma prima que a minha avó tinha tido um primeiro marido que eu desconhecia. Batia muito, a minha avó era lindíssima, batia muito. Ela chegou ao ponto de ter apenas uma única roupa de corpo. Uma única roupa que estava no corpo, de tal modo que ela, quando fosse ao rio lavar, depois amarrava um pano, lavava a sua roupa, estendia, para depois, no final da lavagem, vestir aquele mesmo vestido, porque ele não podia comprar roupa nova para ela, porque ela iria atrair outros homens.
E ela parece que rebelou-se e regressou para a casa dos pais. Por que nós temos medo de números? Eu E números digo porquê? não se trata de medo, é que eu não quero me focar nisso. Não, a idade não viu, a idade que a maior parte das pessoas casam, a média de idade. Vamos pôr aí, não, vou dar por alto, 70, 80, talvez 90% das pessoas casam aos 25 anos. Aonde? Em que país? Em todo mundo. Não é verdade. Deixa-me terminar. Ok. Em todo mundo. Há uns bem mais cedo. Não, mas a média de idade, a média. Não, mas Não temos essa estatística. não, sim. Pode ser apenas a nossa percepção. Talvez não ver e não ter que são coisas diferentes. É assim. Isso é que é sério. Nós temos que não ter medo de números. Não ter medo de números. Esse 80 ou 90, ou até 95%, não invalida que os outros 5 também sejam reais. Só não são a maioria. E é certo, embora que é abusivo, mas é certo dizer que 95% é o todo. De uma forma abusiva, reitero. Vou dar um exemplo. Se 95% dos angolanos votarem no A, é certo dizer que os angolanos todos votaram no A. Quando eu digo 80, 90%, por exemplo, casaram aos 25 anos, é a média de idade. Há pessoas que casam mais tarde, como também há pessoas que casam mais cedo, mas a vasta maioria casa nessa idade. E a vasta maioria, as razões que invocam, nem é para se quer ter filhos. Porque a felicidade depende de muitas outras coisas. E ter filhos é quase uma certeza. É isso que nós muitas vezes temos receio de ver os números. E nós vamos buscar exceções para dar uma igualdade à regra. E não é isso. A regra é uma vasta maioria. E nós precisamos de olhar para a regra. Primariamente. Não exclusivamente, atenção. Primariamente. Depois, quando aceitamos a regra, podemos também falar das exceções. Vamos dizer, olha, a regra é A, mas também tem B, tem C, não tem problema. Mas ir ao B e ao C sem passar no A, ou dizer que A, o B e o C estão no mesmo patamar, estamos a nos mentir. E é isso, para que a maior parte das pessoas está. E, pior, por que a maior parte das pessoas ficam no casamento? Também não é por ser feliz, por causa dos filhos, das pessoas alegres. Sim, a natureza ela tem funções e a função da sexualidade é a continuidade da espécie, é a primeira função, é a função primordial da sexualidade. A função do ato sexual é procriar, é ter filhos. Não é prazer, porque nós podemos ter filhos sem prazer. E, por exemplo, a antropologia, nessa questão, ela diz o seguinte, ela tem alguns princípios que ela diz. A sociedade é gerida pelos gêneros, os homens fecundam as mulheres geram filhos, e essa gestão dos filhos gera o casamento, e o casamento sanciona as relações sexuais. Uma situação, as pessoas tivessem que escolher ter um bom marido e ser feliz, e ter um marido e ter filhos e nem ser tão feliz, só o fato de as pessoas ficarem em dúvida já diz muito. Teoricamente não, você fica feliz, só fica assim, então quer dizer que a felicidade não é, muitas vezes as pessoas até escolherão ter filhos, mesmo não sendo feliz ou sendo altamente infeliz. Não parece um contrassenso, mas é que a quantidade das espécies está em primeiro lugar. Mas a escolha de ter filhos, a preferência por ter filhos no lugar de ser feliz, está explicada na natureza das relações humanas. Ou seja, nós estamos a defender na natureza da própria natureza. A natureza, por exemplo, há uma questão que nós, elevando um bocadinho o debate, quem é que nos faz, por exemplo, gostar da Joana? Não é você. Não é. A natureza é que escolhe o teu pai, a tua mãe, porque a natureza é consciente. A natureza vai fazer com que aquela pessoa que tem compatibilidade contigo, não é? Vocês vão se encontrar e vocês vão produzir um ser exatamente como ele precisa ser. Porque a natureza, ela prevê o que vai acontecer. Não é você. Você não sente a atração da outra pessoa porque você quer. Não é algo que você planta conscientemente em você. Até porque você não sabe qual é a pessoa que você vai encontrar
Daqui a 10 anos, com quem você vai ter uma relação? Mas nós não somos só a natureza, também somos Nós seres somos, culturais. nós somos a natureza. Mas agora. não somente natureza, Sim, somos também. não, você é a natureza. Eu sou natureza, mas também sou um ser cultural. Sim, mas a cultura é a parte da natureza. A cultura é como você olha para a natureza. Você olha para a natureza de uma forma que o europeu não olha. Porque nós vivemos num determinismo geográfico diferente. Eu vivo em Angola. Isso é como, por exemplo, o que o professor Tite uma vez ensinou-me. Ele disse assim: Vidal, você não pode. Tens que ver que a natureza e a cultura é um rio. E você vê no rio, todos os dias vão animais beber. O elefante não bebe como o pato bebe. O leão não bebe como a girafa bebe. A girafa, para poder beber, ela tem que fazer espragata. Ela faz espragata para beber. O leão bebe fazendo lances. A galinha bebe, ela tem que levantar o pescoço, não é? E a água descer. É a forma como nós vemos a natureza. A forma como cada povo vê a natureza, dessa forma como os animais. Devemos fazer uma analogia como os animais vão beber a água. Então, o africano tem uma forma de ver a natureza. O africano tem uma forma de ver as mulheres. O africano tem uma forma de me relacionar socialmente. E aí eu vou produzir cultura fruto da minha interação com a natureza. Mas há questões que vão te transcender, como a questão da sexualidade. Você não vai decidir hoje, nenhuma criança decide hoje, a partir de hoje eu vou ter pulsações sexuais. Não. Vai chegar um momento que o relógio cósmico vai bater e ela vai sentir pulsação sexual. Ela vai dizer, papá, se ela tiver coragem, vai dizer, papá, eu senti que o meu membro levantou, o que é isso? Professor Vidal, lembra-me de algo. Tinha uma prima que tinha aí 20 anos, que eu disse, olha, eu agora na universidade descobri uma coisa, disse à minha avó, eu não quero me casar, não quero ter filhos. A minha avó entrou em pânico, marcou uma reunião familiar. Não, vê só o que é que essa merda me disse. Disse, olha, o que você está a dizer, traz uma sorte, não faça isso. Não, avó, eu quero viajar o mundo, quero pegar, é uma decisão pessoal. A avó disse, não, isso, ter filhos, continuar a espécie, a família, não é uma decisão pessoal. É uma decisão, se tanto familiar, se é que é decisão. E disse mais, você se quiser fazer sua loucura, veja o mundo, tudo bem. Você pega só, faz só um filho, deixa conosco que você vai. Pelo menos você tem que fazer a tua parte. Você não pode estar aqui a acabar o oxigênio, o ar, a comida na terra, só assim. Se você está aqui hoje, é porque houve milhões de pessoas que lutaram para você estar aqui. Explico. O teu pai e a tua mãe envolveram-se, você nasceu. Os teus avós envolveram-se, nasceram os teus pais, os teus 4 avós, os teus 8 bisavós, e os teus tetravós, e por aí, desde os primórdios até hoje. Quem é você para dizer unilateralmente, não, daqui corta? Não. Uma coisa é você não poder, outra coisa é você não querer. Se você não puder, eu vou entender. Se você não querer, eu vou morrer infeliz. Não faça isso. Não, mas eu vou estar bem. Vai só pensar, depois falar. Olha, ela foi para cá. Eu só sei que depois de muitos anos ela casou-se, teve filho. Para cá viajou muito, mas casou-se, teve filho. E deu o nome da minha avó. Para dizer o quê? É que às vezes nós pessoalizamos, não, individualizamos algumas coisas e nós não pensamos nunca além da família, a sociedade em que vivemos. A sociedade poderia dizer país, poderia dizer pouco mais, pouco menos, africano, ou até mesmo da sua província, mas um grupo grande de pessoas que terão um grande impacto. Alguns dizem, não, mas não ajuda, não vou pagar a fralda, o leite. A pessoa diz, a vida resume só isso. Pensa, o casamento é muito mais do que te parece a primeira. Não é só assinar um documento, dar de comer, beber, não. Se você tivesse noção do número de direitos que advêm desse casar, se você tivesse noção do número de leis que dão-te direitos só por causa daquele teu ato, não dirias isso. Muitas vezes as pessoas que não são casadas ou que decidem não casar vêm-se discriminadas mais tarde por causa dessa situação. Dão conta que, afinal,
aquele casamento, aquele ato que eu fiz, dá-me um grande número de direitos. Na minha família, você quando vai visitar numa província ou numa aldeia, o facto de você ser casado, entende? Quando é casada, poder até estender a pessoa ter um marido. Os mais velhos deixam o quarto deles para você ficar. Já o solteiro pode ser mais velho, não, fica aí no quarto de fundo. Mas ele diz, mas sou mais responsável, sim, mas ela tem mulher ou ele tem marido. Obrigada a todos pela presença. As caras novas, bem-vindos e esperamos por vocês no próximo. Obrigado pelas contribuições. Eu gosto imenso dos chás porque eu sinto que aprendo imenso. Eu estive um pouco calada porque eu vinha um pouco hoje no papel de provocadora e eu senti que não havia necessidade de intervir porque as intervenções de uns acabaram por provocar as respostas e reflexões no fundo para toda a gente e acho que isso é uma coisa boa. Márcia? Ok, desculpem. Isso é uma coisa boa isso. E esperamos por vocês nos próximos chás e diálogos. Se quiserem sugerir temas, estamos por cá. Como a Miriam já disse, vamos continuar por cá até onde der, até onde houver conversa. Vamos só terminar aqui a formalidade das câmaras. E acho que por hoje é só. Obrigada e até a próxima. Recorde-se, gravar momentos e emoções do momento.